Em Mateus, no capítulo de número 17, verso de número 20. Eu vou ser bem breve aqui, porque hoje nós temos ainda a ceia do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, verso de número 20. Por mais que hoje tenha essa tecnologia, a gente coloca o texto aqui na frente, mas é tão bom a Bíblia da gente, né? Mateus capítulo 17, verso 20. Assim que vocês encontrarem, dá um sinal aí, dá um aleluia, um glória a Deus. Vamos ler o texto? A palavra de Deus diz assim, preste bastante atenção. Vamos lá? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé, tiver o que, irmãos? Diga forte, fé. Do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Eu vou ler de novo aqui. Vá daqui para lá, e ele... Sua fé está pouca. Você crê nisso aqui, irmão? Então fala com fé assim, ó. Vou ler de novo o versículo. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro. Quem está falando aqui, irmãos? Jesus falou. Eu lhes asseguro. Deus não mente. Jesus está dizendo que Ele assegura vocês, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele, fala mais forte, irá. Nada lhe será impossível. Algumas coisas será impossível, tá assim? Nada é impossível, irmão. Olha aqui para mim. Pode deixar sua Bíblia aí. Palavra de Deus, irmão. Tudo aquilo que tem sido ministrado, tudo aquilo que tem sido dito a respeito de Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé nada é impossível, é o que o texto está dizendo. Nós passamos por muitos escândalos. Eu acho que todas as gerações passaram por muitos escândalos dentro das igrejas. Com falsos pastores, com pessoas despreparadas. Às vezes não é nem um falso pastor, mas é uma pessoa despreparada que foi colocada na frente da obra de Deus. E durante anos, as pessoas foram sendo machucadas pela própria igreja. Às vezes por mensagens que vinham, em vez de trazer conforto, vinham para entregar algum recado de púlpito. Muitas vezes as nossas pregações, se não estiverem em Deus, elas se tornam muito mais um desabafo de feridas e mágoas do que a própria palavra de Deus. E durante esse período, irmão, as pessoas têm se tornado bem céticas a respeito da fé em Deus. A gente fica naquela, eu acredito em algumas coisas, em outras eu não acredito mais. Tem coisa que bate com o que eu acredito, tem coisa que não bate com o que eu acredito. Mas, irmão, toda fé é boa, sim ou não? Toda fé é boa. Diga assim, toda fé faz milagre. Toda fé, qualquer uma. Mas só existe uma fé salvadora. Todas as religiões, irmão, tem que ser muito tolo para afirmar
que é só os evangélicos que desfruta de milagres a partir da fé. Porque até uma pessoa que acredita em um Deus estranho, uma imagem de escultura, ela acredita com tanta força que situações acontecem, se move. E ela recebe milagres. Ela consegue ver coisas extraordinárias. Porque ela acredita naquilo. Nós não estamos aqui essa noite, irmão, porque nós estamos em busca de milagres. Nós estamos aqui essa noite porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Tinha um moço que ficava na beira de um tanque na Bíblia. Há 38 anos ele estava ali, aleijado, na beira de um tanque. Que tanque era esse? Era um tanque que havia um boato, havia uma religião, havia uma seita ali, que dizia que de vez em quando descia um anjo, tocava nas águas e quem entrasse primeiro, quem fosse mais rápido, mais sortudo, era curado. E ali estava uma grande multidão que passava todos os dias, todos os anos. Esse moço mesmo tinha 38 anos que estava ali à beira desse tanque. A Bíblia não conta, irmãos, nenhum relato de ninguém que foi curado ali, dentro desse tanque. Mas tinha muita gente que acreditava e provavelmente muitas pessoas foram curadas. Jesus passou por ali, irmãos. Ele não levantou a voz confrontando a fé de ninguém lá a respeito daquele tanque. Mas no meio da multidão ele encontrou um cara que estava aleijado lá. E ele olhou com um olhar de misericórdia para aquele moço. E é até irônico, porque Jesus se aproxima e pergunta: o que você quer que seja feito? O que você quer? Aquele tanque é a religião, irmão, de hoje. É a presbiteriana, é a batista, é a católica, é o espiritismo, é um tanque. É um tanque onde as pessoas depositam a fé. É a esperança que tem no milagre, que resolva a sua necessidade, sua carência emocional, seu casamento, sua vida financeira. As pessoas estão cheias de religiosidade, de idolatria, e idolatria é pecado. Aleluia. Se você for devoto à presbiteriana renovada, você é um idólatra. Se você for devoto ao pastor Hess, você é um idólatra. Nós não estamos reunidos aqui para uma devoção a uma marca, a uma ideologia. Por isso que eu falei sobre se toda fé é boa, você ficou meio assim. Toda fé é boa, irmão. Mas eu te pergunto, a sua fé está apoiada em que hoje? O que está apoiada a sua fé? Porque nós que entramos aqui, precisamos nos orientar pela palavra de Deus. Eu sou cético, pastor, eu tenho coisa que eu acredito e tem coisa que eu não acredito. Então para com isso agora e creia na Bíblia. Ah, mas e os escândalos? Irmão, seu compromisso não é com escândalo. Seu compromisso não é com o homem. Você olha para mim aqui hoje, irmão, eu não sou nem um pouco melhor do que você. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Consegue ver essa igualdade? Essa semelhança? Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: você é semelhante a mim. Você é semelhante. O teu semelhante aí está sujeito às mesmas falhas, às mesmas fraquezas, os mesmos defeitos. E o modelo a ser seguido é Jesus, irmão. Se a sua fé está abalada porque alguém falou, porque alguém fez, porque alguém errou, porque alguém caiu,
Seu parâmetro está errado. Pessoas orgulhosas, elas se comparam a pessoas. E a gente olha para aquela pessoa, às vezes, que aparentemente está acima de nós, e aí essa pessoa orgulhosa, ela começa a tentar trazer ela para o nível dela, e começa a falar mal, a criticar, para tentar trazer para o nível. Pessoas orgulhosas dizem assim, eu vou fazer, todo mundo faz. Pessoas orgulhosas, com o coração cheio de orgulho, ele fala assim, não, eu não preciso orar, eu não preciso estar todo dia na igreja. Quase ninguém é assim. Seu parâmetro está errado. Porque o seu compromisso não é com pessoas, você não está aqui para seguir homens. Deus não te salvou para seguir homens. Deus te salvou e o parâmetro é Jesus. E não tem como um orgulhoso caminhar com Jesus. Como assim, pastor? Não tem. Porque quando o orgulhoso for tentar se comparar, ele tem que ser humilde, ele tem que se humilhar. Porque Jesus é perfeito. Você é discípulo, é chamado para ser discípulo e seguidor de Jesus, irmão. Então o seu alvo, o seu foco, o seu parâmetro é Ele, não é as pessoas. E quando a gente entende isso, a gente para de ter problema com pessoas. A respeito do que as pessoas fizeram, a respeito do que as pessoas erraram. Porque aí você se compara, quando você for olhar para o erro do seu irmão, você se compara com Jesus e não com o teu irmão. E você fala, realmente eu preciso melhorar muito. Sua fé está abalada por quê? O que tem a ver, pastor? Tem tudo a ver. O justo viverá pela? Não por vista. Abre em Hebreus aí. Toda a sua vida depende da fé. Mas se a sua fé estiver abalada, nada vai dar certo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se o justo viverá pela fé, eu te pergunto, o que é fé? Hebreus 11:1. Esse versículo tem que ser entendido, bem entendido. Quiser olhar para cá, ou para sua Bíblia, está escrito o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Fé é certeza. Se tiver dúvida, não é fé. Certeza, irmão, daquilo que espera. E a prova ou convicção, em outras traduções aí, das coisas que não vemos. É certeza e convicção. É certeza daquilo que espera e convicção do que eu não vejo. Como que Deus criou todas as coisas? Como que foi? Tinha alguma coisa? Não tinha nada. Ele pensou, entenda isso aqui, que isso aqui vai virar tudo na sua vida. Deus pensou e falou: haja e ouve. Sabe o que me admira? Deus criou muitas coisas, mas intelecto e comunicação verbal semelhante a dele, Ele colocou só em você. Os outros animais não, os outros seres não. O raciocínio, irmão, tem um porquê. Eu não estou falando de conhecimento, porque algumas pessoas estudaram mais, se dedicaram mais, mas a sua capacidade, Deus colocou a mesma capacidade em todo ser humano, em todo o cérebro. Precisa ser desenvolvido a parte de conhecimento. Mas esse raciocínio, irmão, Deus colocou em você por um motivo. E a palavra que sai da sua boca também tem um motivo. Amém ou não amém? Deus criou do nada, entenda isso. Deus criou do nada todas as coisas através de um pensamento que se tornou uma palavra. Será que o que Deus quer dizer é que
a maior parte das coisas que estão acontecendo na sua vida não foram tragas à existência pelo que você pensou e o que você falou? Será que não é a forma como você acredita? Porque acredite, irmão, você é exatamente aquilo que você acredita de si mesmo. Deus deu poder para nós, irmão. Autoridade. Nós somos imagem e semelhança do Criador, e aquilo que nós falamos tem um poder incrível. Porque a boca fala do que o coração está? Está na Bíblia ou não está? Se a boca fala do que o coração está cheio, provavelmente nós falamos aquilo que nós nos alimentamos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, aquilo que nós aprendemos. E foram colocar dentro do seu coração crenças erradas a respeito de Deus, a respeito do que Deus tem para a sua vida, a respeito do propósito, a respeito de como viver a vida, por exemplo. Tem tanta memória e trauma que você tem na sua vida, irmão, da sua infância, de uma má palavra que você recebeu, talvez até do seu pai, de sua mãe, e que aquilo se tornou uma verdade para você, e você passou a acreditar nisso, e você está vivendo nesse lugar hoje, porque a sua crença ainda é essa. Quando nós viemos para Cristo, nós precisamos pegar a verdade sobre a nossa crença, a nossa fé, e começar a ver o que realmente Deus pensa a respeito. Como assim? Palavra que está escrita lá em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Não tem como você ter vindo lá de fora, de outras religiões pagãs, ter vindo a Deus, ter vindo a Cristo e começar uma caminhada com Ele, carregando conceitos e crenças erradas e esperar que Ele faça algo agora extraordinário. Um dia você estava no mercado com sua mãe, com seu pai, quando você era pequeno. Você, como qualquer criança, viu alguma coisa que você queria muito, abraçou aquilo e levou para ela comprar, para ele comprar. Seu pai e sua mãe, obviamente pela luta, pela dificuldade, quem sabe falou assim: nós não temos dinheiro para isso, coloque isso de volta. Você acreditou nisso? Você era só uma criança, travou sua mente, bloqueou você. Criou-se ali uma memória. E essa memória está perdurando na sua vida. E aí sempre que você vai tentar alcançar alguma coisa, você fala: não tem dinheiro para isso. E aí quando eu olho para a Bíblia, irmão, Deus ele não tem a ver com dinheiro, Ele tem a ver com prosperidade. Como que a gente vai estar na presença de Deus, andando com Deus que é dono de tudo, sendo miserável? Porque não é o que você tem, é o que você é e que entendeu, e quem é teu pai, que é capaz de fazer qualquer coisa pela sua vida, mas a sua crença é que não tem jeito. Isso aí é para outra pessoa, é para quem fez isso, para quem estudou, para quem chegou lá. Irmão, Deus tem prosperidade para todos nós. Quer outro exemplo? Seu pai e sua mãe brigavam dentro da sua casa e maltratavam um ao outro. Você olhava aquilo, falava: nunca vou querer isso para mim, nunca vou querer um relacionamento. Palavras governam o destino das pessoas. Palavras governam o destino das pessoas. Por quê? Porque Deus falou um dia, e isso tudo se estruturou e passou a ser governado por uma palavra que Ele disse lá na eternidade. E até hoje está funcionando do jeito que Ele disse. Deus não está dizendo mais nada, Ele já falou. Ele disse: mar, é só até aqui, ó. O mar vai. Opa, tem que voltar, porque Deus falou: é só até aqui. Quando Deus fala vai lá adiante, Ele vai lá adiante. Desde o princípio do mundo, tudo está sendo do jeito que Deus falou. Só o homem que criou um novo jeito. O Eric ama esse exemplo. Eu vi você sorrindo na hora que eu comecei a falar aqui.
O Eric era um menino, tinha uns 14 anos, a gente estudando aqui. A gente tinha o terreno aqui, tinha um pé de acerola ali. No rumo do irmão ali. Tinha um pé de acerola, um terreno, antes da gente construir. E eu dando essa palavra, ensinando eles aqui. Eu falei, desde o princípio do mundo, o pé de acerola ainda está dando acerola. O macaco ainda é macaco. O cachorro ainda é cachorro. Ainda está latindo, fazendo o que cachorro tem que fazer. O passarinho está fazendo o que o passarinho tem que fazer. Tudo, irmão. Está em perfeita harmonia no universo. Por causa de uma palavra que Deus liberou. Mas o homem decidiu seguir o seu próprio coração. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? A humanidade se afastou de Deus e falou, não. Que Deus se lasque, eu vou fazer a minha vontade. Eu sou dono da minha vida. Eu procuro Deus quando a coisa estiver feia. Deus não quer, irmão. Qualquer religião te ajuda quando a coisa estiver feia. Deus quer ser dono da sua vida. Para destravar a sua vida hoje, irmão. Pastor, preciso de um milagre. Você precisa mudar suas crenças. A forma como você pensa e como você fala está determinando a sua história. Continua abrindo a sua boca e falando que você não dá conta, que você não dá certo, que é difícil demais, que vai acontecer isso. Isso é provado, não é só na fé, isso é provado neurologicamente. Você pensa, porque foi alimentado pelos olhos, pelos ouvidos, você pensou, aquilo vai se tornar ali uma memória, e toda memória é repetida, irmão. Ela se torna uma crença, e toda crença, toda fé é autorrealizável. Por quê? Porque a fé é certeza daquilo que, se você tem certeza, convicção, nem dúvida nenhuma, que você é um fracassado, já aconteceu. Você tem certeza. Você tem tanta certeza, que você levanta, hoje vai ser difícil, hoje o dia vai ser ruim. Aconteceu. Por quê? Porque fé é certeza. Cadê o versículo? Fé é certeza. Amém ou não amém? O que é isso aí? Olha lá. Diga, fé é certeza. Diga, tudo que eu tiver certeza, aconteceu. É forte ou não é essa palavra? A convicção das coisas que você não vê. Você tem tanta convicção. Você colocou na sua cabeça. O diabo foi lá e soprou no seu ouvido. Você pegou aquele pensamento, você acreditou naquilo e passou a existir. Porque Deus pensou e falou e aconteceu. E Ele colocou um intelecto, um racional dentro de você, para você pensar e falar e determinar de acordo com aquilo que você quiser. Você imagina quantas coisas você está vivendo hoje que você semeou em palavra. Tudo Bíblia, irmão. A palavra tem poder ou não tem? Por que a gente acredita nisso? E continua falando coisas que a gente não quer viver na nossa história. Você sabe qual que é o maior milagre que começa a acontecer? Quando que é o milagre começa a acontecer na sua vida? Quando você muda a sua crença. Como que eu provo isso? Lembra do 38 anos lá, aleijado, na beira do tanque? Estava lá, não estava? Esperando o quê? Que as águas fossem agitadas por um anjo. Jesus olha para ele e fala, rapaz, e aí? O que é o negócio? Por que você não levanta daí e vai embora? Curado. Ah, porque não tem ninguém que me carrega, toda vez entra um no meu lugar. Ele acreditou nisso 38 anos. E 38 anos ele ficou ali esperando que alguém fosse lá e pegasse ele e colocasse lá. Tem alguém comigo aqui?
38 anos, talvez, esperando. Ai, tadinho de mim, eu sou um aleijadinho, eu sou um coitadinho. Enquanto ninguém vier aqui pegar eu e levar, nada vai acontecer na minha vida. Sabe qual que é a narrativa que você faz? Isso é culpa do meu pai, isso é culpa da minha mãe. Porque eu fiz isso lá atrás. Porque não tem ninguém que me ajuda. Fulano prosperou, porque ele tem, ele tem um caminho, ele tem ali um padrinho. Meu irmão, se ele tem um padrinho, tem Deus que é meu pai. Deus é um Deus que abre e fecha a porta. Que história é essa? Jesus falou para ele: rapaz, que negócio de tanque o quê? Levanta, anda, vai embora, pega essa maca e some daqui. A Bíblia diz que num salto, ele pegou a maca e saiu, irmão. 38 anos acreditando de maneira errada. Jesus em um dia, uma noite, como essa aqui, destravou você. Você não pegou. Quanto tempo que você está aí na beira desse tanque e nada aconteceu? Talvez você dê um salto hoje e sai daqui e nunca mais a sua vida é a mesma. O que tem que mudar? Fala para a pessoa que está do seu lado. Mude as suas crenças. Mude a sua crença. Mais um versículo comigo. Hebreus capítulo 11, verso 6. Está perto aí. Estou terminando. Sem fé. Vamos ler junto? Sem fé. Está fraco. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora só eu. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele e que mais? Aqueles. Quem está buscando ele aqui hoje? Tem alguma coisa difícil para Deus, irmão? Não tem nada difícil para Deus. O problema é que a gente esquece. Vou explicar um negócio aqui, olha aqui. Todo mundo aqui já provou de milagres. Todo mundo. E esses milagres é porque você tinha certeza e convicção. Quem começou qualquer coisa aqui na vida e alcançou, foi porque você falou: vou começar. Vou fazer. Você foi, dedicou, a luta veio, a tempestade veio, mas você que tinha tanta fé, tanta convicção naquilo, você nem era crente, mas você estava lá convicto, vai dar certo, foi, você conseguiu, alcançou e o resultado chegou. Você não precisava de ser evangélico para isso. Você precisa de ser crente, irmão, para ser salvo, morar na eternidade com Deus e não ser lançado no lago de fogo e enxofre. Isso aí. Aí você precisa de Jesus mesmo. Mas Jesus, ele não vem ensinar sobre fé. Olha aqui para mim, irmão. Meu Deus. Jesus não vem ensinar sobre fé. Ele vem ensinar sobre Ele. A fé é um dom, irmão, que as pessoas recebem já, para crer, para acreditar. Jesus não é um dom, irmão. Jesus é Deus. Dons, Deus distribuiu dons aos homens. Mas além do poder da fé, você precisa de Jesus na sua vida. Porque quem tem muita fé vai alcançar tudo o que quiser aqui na terra. Tudo pela fé. Mas vai perder a coisa mais importante, que é a eternidade. Jesus não veio ensinar sobre fé, ele veio ensinar sobre salvação. Mas ele quis ativar a sua fé para que você use a tua fé com o propósito para o qual Deus distribuiu ela e colocou na sua vida. Cure os enfermos. Quem já teve a oportunidade de orar para alguém que estava sofrendo, essa pessoa parar de sofrer?
tremendo, irmão. Irmão, se a gente vivesse aqui de testemunho, é sério o que eu vou falar aqui. Não precisava pregar, não. Se eu pegasse cada um dos irmãos aqui que a gente atende, que a gente conversa, que a gente vivencia o problema, que a gente se envolve, e toda semana eu trouxesse alguém de vocês aqui para contar o que aconteceu, não precisava de mais nada. Isso aqui. Por quê? Porque toda semana tem um testemunho aqui que Deus fez, que Deus restaurou, que Deus curou, que Deus transformou. Toda semana. Não é à toa que vocês estão aqui hoje. Deus está fazendo, irmão. Essa igreja está crescendo toda semana. Todo mês nós estamos batizando pessoas estão sendo salvas. Não tem nada a ver comigo isso aqui. Não tem nada a ver comigo. Deus troca, irmão. Não tem ninguém que é insubstituível, irmão. Não se apegue a pessoas. Direciona a sua fé em Cristo. Confie nele. Uma pessoa que está cheia de fé, irmão, ela não tem milindre com ela. Não tem. Ela não fica chorando pelos cantos, não. Ela chora direcionada, é nos pés de Jesus. Ela não fica reclamando que a vida está ruim para ninguém. Ela não fica postando frase nas redes sociais que a vida está ruim. Não, irmão. Ela só posta coisa que é sucesso. É só vida boa, irmão. É a fé dela. Chorar, você tem que chorar nos pés de Jesus, irmão. Se tiver muito difícil a coisa, abraça o irmão e chora com ele. Mas quando você se pôr de pé, entenda quem você é. Deus não te chamou para ser covarde. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Deus não tem prazer em covarde. Olha para mim, irmão. Davi pecou, sabe o que aconteceu? Deus matou o filho dele. Davi jejuou, orou, pediu, clamou, chorou, resmungou, implorou. Deus falou, vou matar. Deus não voltou atrás. Só que Davi não era covarde. Ele não ficou chorando igual um nenenzinho emburrado, porque Deus não fez a vontade dele. Deus tirou. E ele levantou, lavou o rosto, louvou ao Senhor e foi enfrentar a vida. Para de chorar, porque talvez tenha uma coisa que não está dando certo do seu jeito. Aí você avalia hoje, se é as suas crenças que estão empatando ou se é Deus que está dizendo não. Você ficou sério? Dá um sorriso para alguém que está perto de você assim, ó. Sorrisinho. Dá um sorriso aí, irmão. Nem que for assim, não quer mostrar os dentes, não. Com medo de ter uma alface aqui. Mas olha aí para alguém aí, irmão, perto de você, dá um sorrisão. E fala assim, mude as suas crenças. E as suas narrativas mudarão. Quando você passa a acreditar da maneira certa, você não fala bobagem. E quando você não fala bobagem, aquilo que você fala começa a determinar o seu destino. Pastor, o negócio está feio lá na lavoura. Chega lá e fala que não está feio, não. Deus vai vir, vai mandar chuva, vai fazer isso e vai ser bênção. Irmão, eu depois de pastor, quantas narrativas erradas? Você acha que eu era assim? Como Deus tem me mostrado, eu não entendia disso não. Chegava aqui e falava, na hora da oração, Deus vai fazer, eu virava as costas, Deus não vai fazer nada. Esse trem está feio. Todo mundo é assim, irmão. Mas a vida começou a deslanchar em todas as áreas. Quando eu comecei a entender, falei, uau, são as minhas crenças, é o que eu determino. Por quê? Porque Deus me revestiu de poder e autoridade. E aquilo que eu falo acontece. Cuidado com o que você fala, cara. Cuidado com o que você está dizendo ao teu respeito. Cuidado com o que você está falando dos teus filhos. Cuidado com o que você está falando do seu pai e de sua mãe. Porque você é responsável pelo aquilo que você fala. E tem versículo para provar. Tem. A Bíblia diz que você dará contas a Deus de toda palavra fútil
que você falou. Cada bobagem, cada palavra liberada, vai ter que dar conta. E falei. Quer uma ilustração? A partir de hoje, irmão, entenda o seguinte: tudo que você fala é como se fosse mágica. Sabe? Você abriu a boca. É assim. E não é mágica. Porque se a sua fé for tão forte, ao ponto de você ter certeza e convicção, tudo que você fala, acontece. Quem está pegando essa palavra aqui, irmão? Vai aprender a usar isso ou não? Você vai começar a usar a sua boca sim. Só que você tem que tomar cuidado, porque a espada, a palavra é a espada, não é? Só que ela corta dos dois lados. Se você fala benção, acontece benção. Se você fala maldição, acontece. Eu acho que vocês estão entendendo o negócio. Tem um monte de coisa errada na sua vida aí porque você fala. Então entenda aqui, ó. Tudo que você falar a partir de hoje, com fé, vai fazer assim, ó. Vai acontecer. Tem gente que não tem fé para isso. Mas você sabe o que é o ruim quando a pessoa não tem a fé para isso? Ela não tem a fé, ela não acredita que vai começar a acontecer as coisas boas. Mas ela está tão... que ela tem convicção que não vai acontecer. E aí ela pensa isso e narra isso e começa a acontecer só coisa ruim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então você tem que trocar a sua crença. Você tem que parar de acreditar que vai acontecer só coisa ruim, que a vida não vai, que a coisa não anda. E você tem que mudar a sua crença e agora a partir de agora você vai começar a cuidar com a sua boca. E vai começar a falar aquilo que você quer que aconteça. Fecha os teus olhos.